Quando você pensa no querido Evolved Godzilla, você pensa ele sendo forte, poderoso e rosa. Mas se eu colocasse este Evolved Godzilla, que é a versão mais poderosa do Godzilla, até vir o Supernova, que vai introduzir o Space Godzilla, contra um certo Tiranossauro Negro do universo de Dinossauro Rei. Bom, nesse vídeo você vai ver T-Rex Negro contra Evolved Godzilla. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, boa tarde para todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse incrível canal. E graças ao sucesso do Terry vs Mega, que muita gente gostou, mas também muita gente não gostou, mas enfim, eu irei fazer agora um debate que praticamente bastante gente se pergunta, e muita gente se pergunta quem venceria, se era o Evolved Godzilla, que é o Godzilla Barbie, né, o mais poderoso, contra o T-Rex Negro, o dinossauro, o maior dinossauro de Dinossauro Rei, contra ele. Bom, nesse vídeo você vai ver quem vencerá, e não é nem perto. Bom, nesse vídeo você vai ver quem vencerá e terá o meu veredito. Mas antes de continuar, por favor, deixe seu like, se inscreve. Esse vídeo demorou pra caramba pra ser editado e eu não irei falar do Godzilla. Como você não vai falar do Godzilla, Stas? Ele é sua, eu sei, ele é um negócio do seu canal. Sim, eu sei, mas um certo amigo e parceiro do canal vai falar sobre ele, se não é o nosso querido Shock Jits. Ele vai falar do Evolved Godzilla e eu irei falar sobre o T-Rex Negro, já que eu e ele temos bastante conveniências. Mas vamos lá, Shock Jits, fala aí, e quanto a isso deixa o seu like, se inscreve no canal do cara, vai lá, ele merece. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Shockwave /Carnotauro Edit e hoje eu vim falar sobre o nível de poder do Godzilla MV. Bom, ultimamente eu não tô muito nerd pra Godzilla, mas vamos nessa, né? Tentar tudo que eu posso. Vamos começar com uma parte. Vamos começar com o feito dos portais da Terra Oca. Entre esses cálculos, um deles dá nível estrela sobre esse portal do Godzilla que ele passou. Bom, agora a gente vai falar sobre a baforada atômica do Godzilla. A gente vai falar sobre os dois únicos vilões que eu acho que eu sou mais forte do Monsterverse. É Shimu e King Ghidorah. De qualquer coisa, a Scale do King Ghidorah, a Scale da Shimu, pra vocês querem aqui, da baforada atômica dela, eu acho. Então, o King Ghidorah conseguia destruir planetas e criar apocalipse neles em segundos. Shimu conseguia congelar planetas. Como ela tem mentalidade de criança, eu acho que seria um pouco difícil. Mas se ela fosse uma vilã, provavelmente isso aconteceria pelo menos em uma hora. Muito obrigado, Shockwave, o Carnotauro Edits. Resumindo o que ele falou sobre os vilões do Godzilla, que é a Shimu e o King Ghidorah, que são conhecidos como destruidores de planetas, e praticamente a Terra no universo do Monsterverse é mais durável que a nossa Terra, já que precisam de um feito sistema solar a multissistema solar para acabar com o planeta Terra do Monsterverse, já que dentro do portal tem a Terra Oca, que tem portais, buracos negros e etc, que isso dá nível estrela. Então você precisa ter um nível superior à estrela. E qual seria? Seria estrela grande? Até seria, mas sistema solar a multissistema solar seria o correto para destruir o planeta Terra por completo. E você tem Shimu e Ghidorah que conseguiam fazer isso, mas Godzilla parou eles para não destruir o planeta Terra. Então você pode argumentar que o Godzilla é sistema solar a multissistema solar. Bom, agora eu irei falar dele, o T-Rex Negro. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa com o nosso querido MV Godzilla. E praticamente sim, ele tem uma via bem interessante, bem legal. Mas vamos lá. Por começar, o T-Rex Negro já é dito como ser o dinossauro mais poderoso e mais forte da primeira temporada, por ser literalmente 42 metros de altura. E sem contar que Seth fez modificações nele, como aumentar o seu tamanho, conseguir pôr magma pelo corpo, como se fosse seu sangue fluindo, e praticamente ele tem uma durabilidade incrível.
Não é à toa que quando ele aparece, o Gabu tenta usar sua lança relâmpago, o T-Rex negro joga o Gabu pra longe e praticamente não faz nada, não causa nenhum dano e o T-Rex negro ainda zomba um pouco dos protagonistas. E quando o Terry usa o sopro do vulcão, o mesmo sopro do vulcão que você já sabe que pode fazer no anime, o T-Rex negro só fica parado e prepara dar o seu golpe de cauda e os dinos voltam pro cartão por medo. Não é à toa que quando o Seth fala que ele criou o dinossauro mais poderoso graças às suas ciência e suas modificações, ele criou o dinossauro perfeito, o T-Rex negro. E isso só quando ele aparece a primeira vez, já que ele tinha o problema da falta de energia e só. Mas quando ele aparece novamente, ele não tinha mais a falta de energia e tinha a sua pedra copiada 20 vezes aumentada, que é praticamente um boost de poder, como se fosse o Goku usando o Kaioken. E também como o Godzilla, ele também tem a sua baforada atômica, ou melhor, ele tem o seu super movimento fogo escaldante, dito como o super movimento onde nenhum dinossauro consegue usar, graças ao Seth, já que ele que criou, o próprio T-Rex negro consegue usar o fogo escaldante quantas vezes for necessário. Claro que ele não precisa do Seth falar fogo escaldante e passar o cartão. O T-Rex negro só ele, já que o Seth embutiu o cartão, ele pode usar o fogo escaldante quantas vezes quiser. E praticamente o fogo escaldante é uma bola gigantesca e não uma rajada espiral que pode ser usada muitas vezes. O fogo escaldante também é mostrado como um movimento hit kill, ou um movimento que mata instantaneamente os dinossauros. Se você quer uma prova, o Saurophagnax, que antigamente era o dinossauro mais poderoso até a chegada do T-Rex negro, estava usando suas pedras copiadas, que é o 20x de poder, e praticamente matava tudo ao seu redor. Não à toa que ele matou 7 dinossauros, já que 6 deles eram os dinossauros protagonistas e o outro era o Ampelossauro, que era mais forte que o Spine. E você pode perceber que o T-Rex negro tem um grande poder nas suas mãos. Mas antes que você me pergunta como que ele vai ter um nível sistema solar, multissistema solar e etc. Bom, eu vou aqui falar, já que vocês querem tanto e blá 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 blá. Bom, só na via, T-Rex negro consegue superar os dinossauros principais e praticamente ele tem seus 20x de poder e o seu super movimento fogo escaldante. Bom, agora vou falar aqui a via e tudo mais. Bom, já é dito na segunda temporada que os dinossauros ficaram mais poderosos e tudo mais, e foi apresentado as Pedras Cosmos. Pedras que, dentro delas, tem universos infinitos. Então você pode argumentar uma pedra que é Universal Plus, e você vai me explicar assim, como que uma pedra é Universal Plus, sendo que o T-Rex negro não está na segunda temporada. Bom, as pedras originais, onde o Seth consegue extrair o poder e fazer sua pedra 20x mais poderosa, que sim, é mais poderoso que a pedra original, e já é explicado muitas vezes isso. Também tem na Fandom dito que as pedras copiadas são mais poderosas que a original, e as pedras originais conseguiram tirar as 7 pedras cosmos fundidas, sem contar que as pedras cosmos poderia destruir o universo, o multiverso e também as dimensões, já que o próprio Seth na segunda temporada disse que se as 7 pedras cosmos se fundirem, o universo, o multiverso e também as dimensões serão praticamente destruídas e um novo universo será criado. E praticamente as pedras originais conseguiram remover as 7 pedras cosmos fundidas. Sem contar que quando as 7 pedras cosmos se fundiram, o Pterossauro negro apareceu, sendo um ser cósmico que poderia destruir as dimensões, sem contar o universo e o multiverso, sem contar que o universo de Dinossauro Rei é dito ser um universo infinito e as dimensões também são infinitas. Então você tem um ser cósmico que não obedece às leis do espaço-tempo e nem do próprio universo e do multiverso, poderia destruir o universo, o multiverso e as dimensões e criar um novo universo por completo. E você tem praticamente as pedras que conseguiram remover um ser cósmico que poderia destruir dimensões. E T-Rex negro se escala isso, já que ele
precisou lutar contra 20 dinossauros. E esses 20 dinossauros tinham um dinossauro com 20x de poder, que era o Saurofagnax, que quando o dinossauro que tem a pedra copiada é invocado, o dinossauro fica para sempre com esses 20x de poder. Então podemos dizer que quando o dinossauro é invocado com essa pedra 20x, ele fica com esse 20x para todo sempre. Sem contar que também o próprio Saurofagnax também tem a sua evolução prematura, que ele poderia usar o fogo escaldante quantas vezes quiser. E o próprio T-Rex negro lutou contra 20 dinossauros e praticamente aguentou 3 golpes fundidos com os dinossauros mais poderosos da primeira temporada e praticamente sobreviveu. E quando deu o terceiro golpe, ele foi embora da existência. E sem contar que o T-Rex negro é superior às pedras originais, já que a pedra 20x é mais forte que as originais. Então, se eu falasse assim, um tier que ele faria com isso tudo que eu falei, isso seria um feito 5D, possível 6D, já que, mais uma vez, ele supera as pedras originais que conseguiram tirar as pedras cosmos, que tem um ser cósmico que poderia destruir dimensões. Então você tem um certo Kaiju que tem o poder de ficar 20 vezes mais poderoso que a sua versão base, contra alguém que já é invocado com essa pedra copiada que tem o mesmo 20x, só que versão base. Então praticamente você tem literalmente um Godzilla Evolved contra um T-Rex Evolved, já que os dois têm o poder de ficar 20 vezes mais poderoso, só que um precisa ficar sobrecarregado, o outro não precisa, o outro só pode tacar o fogo escaldante e matar o outro. E o vencedor da batalha é o nosso querido T-Rex negro, por ser cósmico, como posso dizer, né? Já que ele se escala o Pterossauro negro, as pedras cosmos, as pedras originais e tudo mais. Então você pode até reclamar assim: ah, mas Saz, o T-Rex negro não está na segunda temporada. Você não pode falar assim que ele é o mais forte, ele tem esses feitos e etc. Se você não quiser esse feito 5D ou 6D, eu posso pôr ele no Universal Plus, já que as pedras conseguiram tirar as pedras cosmos, que tem um universo infinito. Então posso pôr o Universal Plus mesmo assim o nosso querido T-Rex negro solo. Então vou deixar 5D a 6D contra o multisistema solar e tudo mais. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve. Gostaram desse vídeo do T-Rex negro finalmente tendo sua scaling e tudo mais? Então deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações. Um abraço e